Doutora Lília, é um prazer recebê-la aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para esse bate-papo, que é tão importante, né? O doutor Fabrício, que é o presidente da subseção, ele está num evento e não vai poder comparecer aqui, mas já pediu para te agradecer também em nome da OAB de Valinhos. Doutora Bruna, que está aqui comigo também, faz parte da comissão, e eu faço maior propaganda sua aqui para as mães, né? Então, eu acho que é de suma importância para que a gente possa bater esse papo aqui e você possa nos ajudar aí a passar mais informações para outras famílias. Obrigada. Eu que agradeço, Ju, pelo convite e espero agregar informações para vocês, né, para as mães, que eu acho que são informações pouco divulgadas, talvez. E então eu estou com essa responsabilidade de estar falando isso para vocês hoje. Maravilha. Hoje, doutora, que o nosso tema aqui, a gente vai falar um pouquinho, né? Gostaria que a senhora fizesse aqui para a gente um pouco sobre a prevenção, a importância da prevenção para as crianças e os jovens também, aí, no caso, que nunca tiveram esse atendimento especializado, né? Para as pessoas que têm essa deficiência. O que você nos diz? Quais as orientações que você pode nos passar para que as famílias fiquem atentas? Porque dentista não é algo que a gente, em regra, procuraria já no começo da infância, né? Como que são esses marcos? Então, o que acontece é que eu acho que é muito oportuno a gente já iniciar essa nossa live, é para explicar que a prevenção ela já acontece intrauterino. Então, a gente já fala do pré-natal odontológico. Então, assim, é muito importante que se divulgue essa informação também. Então, que ficou grávida, assim como você vai procurar o atendimento com o médico, com o obstetra, é também responsabilidade da gestante procurar um dentista para fazer todo o acompanhamento durante a gestação. Ali será elaborado alguns protocolos de prevenção. Então, em que momento que vai ser realizado o atendimento, se tem alguma questão mais urgente para estar sendo realizado. A profissional, a dentista, vai estar conhecendo também se essa gestação é uma gestação de risco, vai estar conhecendo os antecedentes familiares, então, se há uma chance de alguma síndrome, ou se já foi detectada alguma síndrome na gestação. Então, se a gente for pensar em padrão ouro de prevenção odontológico, ele já se realiza na gestação. Então, assim, partindo por esse princípio, já é gestante, já tem que estar lá no dentista, alguém de confiança, para prestar esse atendimento. Bom, mas não, eu sei que isso é uma informação muito recente, então é muito pouco divulgado, então eu estou aqui para divulgar isso. Todos os dentistas estão aptos, sim, a fazer essa avaliação da gestante. Porém, nós sabemos que quem conduz esse processo é um dentista especializado em odontopediatria, ou no meu caso, que é a minha especialização, que eu sou especialista em pacientes com necessidades especiais. Então, nesse contexto, ela também se torna minha paciente, a paciente gestante, porque ela pode sofrer várias, no percurso da gestação, alguns momentos que ela precisa de cuidados especiais. Por isso, da minha especialidade, atender a gestante. Bom, então, como não é uma coisa comum, né, de ser realizado, assim que o neném nasce, de preferência, procurar uma dentista odontopediatra para fazer esse atendimento. O que nós já temos hoje é que a pediatria ela já está interligada com a odontopediatria. Então, lá no meu consultório já acontece de ter indicações de pediatras para avaliação com odontopediatra. Então, assim, esse conhecimento já chegou, vamos dizer assim, na especialidade médica. Então, a gente já recebe essa criança, bebezinha, sem nenhum dentinho na boca, para realizar esse atendimento.
E o que, que nós vamos fazer nessa consulta de um bebezinho? Ele não tendo dentes, né? Que todo mundo me fala isso. Mas ele nem tem dentes, Lilian, o que, que ele vai fazer lá? A mãe vai conhecer a dentista, vai perceber se tem, se acontece esse vínculo, né? Porque mãe é assim, eu sou mãe de três, né, Ju? Tem que ter o match, vamos dizer assim, a gente tem que ter o vínculo. E às vezes, se a gente não tem essa reciprocidade entre paciente e profissional, aí a mãe, ela não, às vezes, ela não vai conduzir o atendimento dessa criança por anos. Então, assim, é importante que ela vá, ela conheça esse odontopediatra, veja se gosta, veja se interage bem com esse profissional também. Nessa consulta de primeira avaliação, o dentista vai buscar as histórias médicas da criança. Então, vai saber como que foi a gestação, se fez pré-natal, se teve risco, se não teve, quais foram as medicações que foram usadas, se suplementou durante a gestação ou não. Enfim, vai ter esse conhecimento grande, gigantesco, para poder conduzir essa primeira consulta. E aí ele vai sim fazer uma avaliação de lingual, vai perguntar sobre a amamentação, vai saber se a criança, qual tipo de aleitamento está sendo conduzido, se teve dificuldades na alimentação, se essa criança foi prematuro ou não. Enfim, vai ter um monte de informações que mesmo a criança não tendo dentes, essa mãe precisa ter. Então, se a gente for buscar, né, quando que começa, começa ali nos primeiros passos. E a dentista, né, ela também tem o dentista, né, o profissional, ele também tem conhecimento sobre marcos de desenvolvimento infantil. Então, assim como ele está, assim como o pediatra está apto a investigar ou desconfiar de algumas situações do desenvolvimento infantil, o odontopediatra também tem essa função de estar auxiliando. Então, por exemplo, numa consulta inicial, não tem nenhum deles. Na minha anamnese, por exemplo, tem algumas informações que eu conduzo para um possível investigação de autismo, por exemplo, né? Então, a criança tem 9 meses, então tem algumas perguntas que são relativas ao autismo, então a gente começa, ele olhava quando amamentava, ele balbucia, enfim, são informações pequenininhas, muito pouquinhas, mas que servem para um diagnóstico futuro de um possível autismo. Então, é tão importante, sim, que as mães, os pais, né, os cuidadores principais da criança já busquem essa informação de imediato, assim que souber disso por aqui, né? Então, já tem que estar buscando essa informação, Ju. Isso é muito interessante, porque, na verdade, aqui nós estamos falando de qualquer gestação, né? A gente não está falando de crianças com deficiência. No meu caso, por exemplo, eu não tive essa orientação desde a gravidez, mesmo já sabendo da síndrome de Down do Lucas, mas a gente já teve jogo no comecinho. E aí eu já consegui colocar aquela plaquinha que fez com que ele melhorasse a questão da hipotonia na boca. E tudo isso são passinhos, né, doutora Lilian, que a gente vai fazendo para que tenha qualidade de vida. Eu acho que isso é muito interessante. Eu coloquei, o Lucas começou a usar com 5 meses, mas o certo acho que é até um pouquinho antes, né? Você deve até falar um pouquinho para a gente disso. Isso, você está falando da placa palatina. No seu caso, Ju, você tem um filho com síndrome de Down, e nós temos disponível, né, o dentista consegue, assim, vamos pensar um pouquinho na síndrome de Down, que ele tem características esqueléticas específicas da síndrome. Então, é algo prevenível, assim, nós já sabemos o que vai acontecer no decorrer do tempo, né? Então, nós temos marcada superior mais pequenininha, o céu da boca mais alto, dentes que podem vir em sequências diferentes, enfim, nós temos coisas muito específicas da síndrome de Down. E essa placa, ela vem com uma grande funcionalidade de ajudar o posicionamento lingual
dessa criança. Então, assim, vamos dizer, na síndrome de Down é normal que a língua fique protruída, ela fique para fora da boca, né? Se a criança recebe esses estímulos precoce, então, instintivamente, ela vai começar a colocar a língua ali naquela placa, mexer nessa placa, fortalecendo essa língua, essa musculatura, fortalecendo o fechamento labial também. No caso da síndrome, né, da síndrome de Down, ela tem chances de ter mais hipotonia facial, então fortalece essa musculatura. Então, assim, só vejo vantagens nesse uso. E quanto antes, melhor. Então, assim, mesmo não tendo dentes, é benéfico o uso dessa placa. Mas o que acontece? Nós não temos essa informação vinda de quem o atende de primeira. Então, assim, lá no meu consultório, o que eu recebo? Assim, quais são as chances? As chances não, quais são o diagnóstico da síndrome de Down? A maior parcela sabe quando o neném nasce, que o neném tem síndrome de Down, diferente de você, Ju. Eu acho que no seu contexto você já conhece pessoas assim, né? Que só souberam da síndrome de Down após o nascimento. E aí, o que a gente sabe? Essa mãe é pega de surpresa. E nessa surpresa, ela vai correr atrás de outros assuntos. Então, às vezes, tem algumas comorbidades, então, como problemas cardíacos, renais, enfim, muitas outras que são necessárias que ela corra, mas não é orientada em nenhum momento a procurar o atendimento odontológico também. Então, essa mãe cai no colinho dela, né, todo fofo, uma síndrome, e ela precisa aprender em dias sobre essa síndrome, né, se ela não tiver nenhum caso, se ela não tiver nenhum conhecimento sobre isso, e de um desconhecimento total. Então, assim, ela espera que outros profissionais que assistem essa criança que possam orientá-la, e não é o que acontece. Então, assim, eu recebo poucas indicações de terapeutas ocupacionais, poucas indicações de fonoaudiólogos, poucas indicações de pediatras para realizar o atendimento com o uso da placa. E eu acho isso, assim, uma desinformação desse público, entende? Mas, ao mesmo tempo, eu sei que na minha especialidade, na odontologia, nós temos poucos especialistas em pacientes com necessidades especiais. Então, pode até ser que esses outros profissionais desejassem ou soubessem do uso dessa placa, porém eles não saibam ainda para quem encaminhá-los, entendeu? Até mesmo entre nós, dentistas que atendem, né, e fazem ortodontia, quando eu converso sobre isso, se eles sabem do uso dessa placa, muitos não sabem. Muitos iniciam os atendimentos na primeira infância, mas a partir dos 3, 4 anos apenas. E aí a gente perdeu um tempo gigante de atendimento que poderia trazer muitos benefícios para essa criança. É exatamente isso. A falta de informação é muito grande, por conta, eu acho que muita gente, quando eu falo dessa questão do acompanhamento por dentista desde muito pequeno, todo mundo me olha mesmo com um ar de, tipo, né, estranhando. E eu acho muito interessante que eu até expor isso aqui para vocês, porque foi uma coisa que me encantou muito, trazer a segurança que a doutora Lilian traz quando ela chega e fala, olha, neste caso, se aparecer uma manchinha assim, não precisa desesperar, a dentição é assim, assim, assado. Então, assim, ela já vai te passando várias figuras, né, doutora? Mandando, assim, explicando para acalmar o coração, porque é como você falou, chega uma situação desconhecida para muitos, né? E aí a gente tem que explorar de tudo. Então, cada um, não, aqui eu estou falando do síndrome de Down, mas, por exemplo, nós temos a Bruna aqui, que tem a Mariana, que tem outro diagnóstico, e quantas outras pessoas que estão aqui com diversos tipos de deficiência que poderiam ter sido beneficiadas, né, com essa análise preventiva.
que você pode... Para essas famílias, doutora Lilian, onde que eles poderiam mais? De repente, pode ser que sejam de outras localidades, né? A senhora consultora em Campinas, mas pode ser que tenha até outros estados aqui. Como que deveria fazer? Conversar só com o pediatra, mas como mais poderia obter informações acerca de profissionais especializados que possam ajudar? Ô, Ju, quando eu entrei na especialização, eu entrei porque uma paciente minha primeira paciente que eu atendi tinha autismo, porque ela já faleceu, e a mãe, né, falou para mim dessa especialidade, eu até falo isso para todos, que essa mãe, ela olhou para mim com olhos que nem eu tinha esse olhar. Ela falava que eu tinha dom para esse atendimento. Então, ela me pediu, faça uma especialização, tem poucos dentistas no Brasil, por favor, faça. E eu fiz, porque eu me senti mesmo preparada para fazer isso. E foi a minha primeira questão quando eu me deparei, né, na pós-graduação, quando eu olhei e vi que o grande problema seria em relação à orientação. Então, eu via aquelas crianças com paralisia, eu via com outros tipos de síndrome, até mesmo na questão do autismo. E eu olhava pela questão, assim, bucal, e eu via uma falta de cuidado muito grande, sabe? Que poderia ter sido contornado com uma simples orientação de higiene bucal. Entende? Então, assim, o que acontece? Aonde que eu quero chegar com isso? Eu preciso passar para o maior número de pessoas a informação de como realizar a higiene bucal. E eu sei, né, que é muito difícil. Eu sei que é normal a criança morder a escova, engolir a pasta, fechar a boca, gritar, fazer ânsia, bater na mãe, enfim, eu sei tudinho disso. Né? Isso é tanto para a criança típica como para os atípicos, vamos dizer assim, né? Mas, assim, isso faz parte do universo infantil. Só que, para eles, é mais difícil, porque existem outras situações. Então, o que eu gostaria de passar hoje? É que existe um método, sim, de como a gente ter esse acesso à criança, de como a gente conduzir esse atendimento dentro de casa, né, para a escovação dos dentes. Então, assim, essas formas de escovação eu posso passar. Então, é daí que está toda a prevenção. A prevenção está como nós vamos conduzir essa criança na escovação. Retomando o que a gente estava falando, pensando em prevenção, tudo está na questão da escovação dos dentes e o manejo dessa criança para efetuar essa escovação. Então, assim, eu preciso oferecer para essas mães esse tipo de informação. Qual que é a melhor escova, qual que é a melhor pasta, como que eu atuo quando a criança fecha a boca, como que eu faço para essa criança abrir a boca. A minha criança não ela tem dificuldades motoras, como que eu posso ajudá-la nesse processo? Enfim, então, assim, nós temos uma vasta informação para passar para essas mães, né? Para essas pessoas com deficiência. Então, de que maneira que a gente pode fazer isso mesmo à distância? Através de informações escritas, através de vídeos, através de um bate-papo no WhatsApp, porque está muito escasso de informação mesmo na internet sobre isso, né? Algum tempo atrás, assim que eu estava fazendo minha especialização, eu fui até a Prefeitura de Campinas e, diante disso, né, eu passei para eles uma possibilidade de montarmos uma cartilha de ajuda, que eu denominei de Cartilha de Acessibilidade do Sorriso. E nós fizemos essa cartilha e eu vou disponibilizar para todos que estiverem aqui e desejarem. Eu mando depois por link, né, no WhatsApp.
E nessa cartilha está justamente explicando o que é cárie, o que é doença periodontal, o que é gengivite, numa linguagem simplista, que o pai, a mãe possa olhar e falar assim, ah, ele está com cárie, eu consigo localizar essa Doutora mancha no dente do Lilian, meu filho e ver que é uma cárie. Oi? doutora Lilian, E você está me aí, ouvindo? quem é? Estou sim. Ah, é uma dúvida só. É, você já atendeu algum paciente com míase? É, paciente com o quê? Míase? Míase. Isso. Não atendi. Só conheço na literatura mesmo. Ah, sim, obrigado. Nada. E, e aí, o que que acontece, né? Nessa cartilha, por exemplo, como a Ju estava me falando, as mães, elas acham que cárie é uma mancha preta sobre os dentes. Então, elas começam a escovar os dentes dos filhos, procurando por essa manchinha preta. Porém, o último estágio da cárie é a cor preta. Ela inicia com uma manchinha branca. Então, isso é importante de ser esclarecido para a população. Que quando eu olho os dentes do meu filho, eu devo procurar por uma manchinha branca a princípio. Ver se tem essa manchinha nos dentinhos dele, na parte da frente, na parte do fundo. E depois eu vou imaginar que se essa mancha começa a ficar descolorida, né, ela muda de cor, aí ela altera para uma cor mais castanha para depois passar para uma cor preta. Então, assim, o último estágio de desenvolvimento da cárie é preto. Temos também a questão da gengivite. Então, assim, muitas mães relatam isso, assim, olha, meu filho sangra demais quando eu escovo os dentes. Como que eu posso estar ajudando ele? Porque começa a sangrar e aí eu interrompo, porque eu acho que está machucando os dentinhos dele. E é o contrário, é o inverso disso. Quando sangra, aí que nós temos que melhorar a escovação. E isso a gente sabe porque é um processo inflamatório, instalou uma gengivite. E não é todo mundo que sabe disso, Ju. Às vezes é uma informação que, para nós, no seu caso, que está com o seu filho fazendo prevenção odontológica, seja algo normal. Ah, eu entendo, eu sei. Mas para muitas pessoas, isso ainda é uma informação básica, primária, que não sabe. Eu recebo no consultório pessoas que não sabem disso. Falam assim, ai, Exato. doutora, mas sangra quando eu passo. Aí eu fico com dó, eu deixo de escovar. Porque eu acho que eu estou machucando. Aí eu falo, não, você está deixando placa bacteriana ali na boquinha dele, e isso que está fazendo a produção ficar ainda mais de inflamação, né? De processos inflamatórios nesse dente. O que a gente precisa pensar também, né, doutora Lilian, é na questão funcional da boca, porque quais os impactos que pode causar nisso na criança que não tem essa prevenção. É, no caso, eu conheço só o que é do meu filho, mais um pouquinho. Mas vamos por uma criança com paralisia cerebral, ou mesmo com autismo, tem alguma característica mais marcante que a gente possa falar para as mãezinhas para prestarem bastante atenção nesse sentido? Temos. Então, assim, na síndrome de Down, por exemplo, nós já sabemos que provavelmente essa criança vai precisar de usar aparelho. Então, já precisa se programar para ter um ortodontista ou um odontopediatra que faça ortodontia para seguir nesse atendimento com a criança. Em algum momento isso vai ser necessário, tá bom? No caso do autismo, por exemplo, a gente sabe que a parte comportamental, a questão do processamento sensorial. Então, essas são poucas características, né? Mas que já são fortemente dificultadas durante o atendimento dele. Então, esse atendimento já tem que ser conduzido precocemente. Então, vamos imaginar no caso do autismo, que essa criança tem uma seletividade alimentar. E ela consome produtos e alimentos, né, que tem um pH mais ácido.
esses dentes sofrerão, sim, um desgaste por conta disso. Esses dentes, essa questão bucal dos dentinhos, né, vão ser mais propícios também para o desenvolvimento de cárie. Ou então uma criança que tem nas suas dificuldades a questão do processamento sensorial, em que não deixa escovar os dentes. E aí ele tem uma má oclusão, né? Os dentes são bem tortos, tem alguma dificuldade odontológica mais séria. Como que eu vou conduzir essa criança para colocar aparelho no futuro? Vai ser muito difícil. Então, eu preciso que essa criança esteja já no ambiente odontológico para se preparar para o que vai acontecer no futuro. Né? No caso da paralisia, por exemplo, a gente pode falar uma questão comum que eu recebo, a questão do bruxismo, o apertamento dos dentes, a dificuldade de abertura bucal, a questão dos dentes que não caem, por exemplo. Então, assim, eu só vejo que são questões que são resolvidas precocemente. A gente não precisa chegar na fase dos 12 anos para tentar resolver. A gente já consegue resolver isso com muita antecipação. Então, assim, na questão de arcada, quando a gente pensa em má oclusão, eu recebo pacientes vindos de otorrino, por exemplo, que são respiradores bucais, que chegaram lá com uma questão de bruxismo muito sério. O bruxismo, Ju, é o ranger de dentes. Fica fazendo esse movimento ou apertando muito forte os dentes, por exemplo, né? Então, eles já chegam com essa indicação de otorrino para que consiga ajudar nesse processo, né? Às vezes é um respirador bucal, ele respira muito pela boca justamente porque não faz o pedamento labial correto, ou porque tem uma arcada bem dificultada, né? Com vários dentes, tanto os dentes permanentes como os dentes de leite. Então, assim, o dentista está apto para contribuir nesse momento também. Legal. A doutora Bruna levantou a mão aqui. Doutora Bruna, pode perguntar. Doutora Lília, minha filha, no caso, ela tem o diagnóstico de paralisia cerebral, né? Qual seria o sinal para a gente observar com essa relação de que os dentes não caem? Ela faz alimentação oral, bioral? Faz. Ela faz todo tipo de mastigação, vamos dizer. Sim. Líquido, pastoso. Sim, tudo. Então, um dentinho já caiu, inclusive. E ela está com quantos anos? 6. 6. Caiu provavelmente um dentinho de baixo. Isso. Então, o dentista, ele tem esses marcadores cronológicos. A gente sabe, pela idade da criança, a gente tem uma previsão de quando eles vão cair, certo? E qual é o tipo de alimentação que essa criança está tendo? Então, se ela está tendo por via oral, enfim. Quando é por via oral, a chance desses dentes caírem mais rápido não, né? Dentro da média normal, é mais certa, tá? Então, assim, se ela estiver sendo acompanhada por um dentista ou um pediatra, ele vai estar avaliando a evolução disso. Então, por exemplo, ela está com 6 anos, o dentista vai te mostrar, né, no processo de desenvolvimento infantil, para cair até os 7 anos o dentinho de baixo. Ah, ok, já caiu. Então está tudo bem. Entendeu? Se essa criança tem uma dificuldade, uma impossibilidade de alimentação via oral, então dificilmente esses dentes vão cair. Então, Entendi. vai precisar fazer um tratamento específico para isso, né? Então, às vezes, o fonoaudiólogo vai usar alguns, né, materiais para fazer esse apertamento dos dentes, porque os dentes, eles só saem porque existe uma fisiologia ali, um abrir e fechar de boca, um contato entre os dentes. Então, para isso acontecer, ela precisa mastigar de forma funcional. Ah, entendi. Obrigada, doutora. Nada. Ótimo. Obrigada, doutora Lilian. Isso é muito interessante, e isso é na parte, até como você falou sobre
autistas, da seletividade alimentar. Tem uma questão que você falou também, eu lembro sobre uma questão respiratória. As crianças que têm muitas questões respiratórias que usam bombinha, isso eu nem sabia. Eu lembro que estava numa época que o Lucas estava usando muita bombinha, e você falou que isso poderia causar, né, danos à dentição. Isso, e a gente vê muitos, né? Muitos fazem uso. Vem toda aquela conversa do pré-natal odontológico, vem toda aquela conversa dos primeiros atendimentos ali da criança. Então, assim, perguntar para a mãe se ele tem algum problema asmático ou algum problema mais sério, né? Ou que necessite do uso dessas bombinhas, desses corticoides, por exemplo, né? Porque isso sim vai causar um grande problema do contato desse material sobre os dentes. E o que a gente sabe? Que muitas crianças usam e depois não querem escovar os dentes. Para muitos já é difícil só de espirrar, né? Então a mãe já fala, já tem uma dificuldade tremenda de fazer o uso da bombinha. E agora eu tenho que escovar os dentes dele também. Vai ser muito difícil. Então, é necessário também. Então você veja o quanta informação que a gente tem para passar para as mães. Sim. Né? É uma informação como essa, é uma informação, por exemplo, de como usar o fio dental, é uma informação de adaptadores na escova de dente. Me fazem a seguinte pergunta, Lilian, ele não consegue segurar na escova, por exemplo. Então, ele, na hora que vai segurar a escova, ele tem esse movimento, né? Como que eu posso ajudar o meu filho a realizar a própria escovação? Ou, por exemplo, no caso de pacientes idosos que têm Parkinson e que fazem esse movimento vibratório, como que o dentista pode auxiliar esses pacientes? Né? Então, temos muitas informações, Ju, que só vem para agregar. Então, eu posso conduzir para um adaptador e realizar esse adaptador no próprio consultório, eu posso, junto com a TO, confeccionar um adaptador. Por exemplo, eu posso solicitar que a escova de dente seja trocada por uma escova elétrica, por exemplo. Então, assim, são situações específicas e individuais que o dentista está apto para passar isso para o paciente. Muito legal. Uma dúvida também, por exemplo, principalmente nessas crianças que a gente acaba tendo que usar o corticoide e tal, e que fica com essa dificuldade de escovar o dente depois, você recomendaria o uso de enxaguante bucal? Ou é uma faixa etária, depende da idade? Como que é isso para essas crianças? Como que a gente pode utilizar isso e o que favorece ou não favorece? Tá. Vamos pensar sobre prevenção de cárie, né? Então, quando eu estou falando do uso de corticoides e não escovar os dentes, no que eu estou pensando? Eu estou pensando na cárie, certo? Então, assim, como que eu vou prevenir cárie? Eu previno cárie escovando os dentes, eu usando uma pasta de dente que contenha flúor, mas não é qualquer tipo de flúor, então tem uma porcentagem, então a gente chama de 1000 ppm de flúor. Por exemplo, uma pasta de dente tradicional é a Tandy. Essa está dentro da prescrição correta, que é 1000 ppm de flúor. Mas, dependendo da idade da criança, existe uma quantidade de pasta. Então, por exemplo, crianças bem pequenininhas, eu vou usar meio grão de arroz de pasta. Crianças maiores, eu já vou aumentar para 1 grão. Mas tem uma tabelinha ali de idade que depois eu passo, tá bom, Ju? E aí, o que acontece? Se eu estou pensando em prevenção de cárie, eu estou pensando em remoção mecânica da placa bacteriana através do uso de uma escova de dente junto com uma pasta de dente fluoretada. Então, só fazer um enxágue bucal não é eficaz para a prevenção de cárie. Muitas mães me falam assim, Lilian, ele foi dormir sem escovar os dentes, mas antes dele dormir, ele fez um enxágue bucal e foi dormir.
não ajudou, tá? Então era a mesma coisa de não ter feito. Para que serve esse enxaguante bucal? Ele serve para crianças que têm alto índice de riscos para cárie. Para uma criança, por exemplo, que não faz uso de uma pasta fluoretada por algum motivo, né? Então, ele vem como um coadjuvante, um auxiliar, mas ele não é a primeira questão para a prevenção de cárie, tá? Então, assim, quando que eu indico o uso de enxaguantes bucais dentro do consultório? Eu indico para pacientes que fazem uso de aparelhos ortodônticos, eu indico para situações pós-cirúrgicas, por exemplo, e eu faço algumas assim, reforços positivos. Por exemplo, tem muitas crianças que gostam. Então, eu falo para a mãe, ó, pode ser um reforço positivo. Você fala para a criança, se você escovar os dentes depois, antes de dormir, né? Se você escovar os dentes antes de dormir, então depois eu deixo você fazer um enxágue bucal com aquele produto que você ama. Então, se torna um reforçador positivo para essa criança. Mas seria nessas situações. São situações muito específicas. Não é para todas as crianças usarem. Tá. Só mais uma pergunta, depois eu vou abrir aí, porque eu acho que deve ter mais gente querendo se perguntar. Mas qual a periodicidade, uma criança ou jovem com deficiência, qual a periodicidade para fazer consultas com dentista? Bom, então a gente já começa assim. A primeira consulta deve ser assim que essa informação chegou. Se ainda não fez, já tem que ser agendada essa consulta, né? E aí o dentista, ele vai ver o que precisa ser feito. Então, por exemplo, se tem cáries, se tem doença gengival, se tem canal para tratar, então ele já vai iniciar esse atendimento da criança. Então, ele vai fazer a parte curativa. É o que a gente chama assim de pagar o incêndio, certo? Depois que ele fez essa questão, a criança entra num período de prevenção. Então, nessa prevenção, o dentista vai estudar a alimentação dessa criança. Então, através de um diário alimentar ou de uma conversa que a mãe fala, porque às vezes a própria mãe fala, doutora, ele fica com a avó não, né, oferece doce, salgadinhos, não faz a escovação dele porque ela tem dificuldades no manejo, né, comportamental dele, e passa o dia todo com a avó, por exemplo, ou com a cuidadora, né? E aí eu já sei que essa criança está num alto índice de cárie, para desenvolver cárie. Então, é uma criança que eu preciso vê-la, se não uma vez por mês, porque eu não vou conseguir mexer nessa dieta, eu não vou conseguir mexer nesse cuidador. Então, eu tenho que trazer essa criança para perto de mim. Então, nessas consultas, a gente vai tentar fazer a escovação, vai tentar passar alguma informação para essa família e para essa criança também. Agora, se é uma criança que tem uma dieta mais equilibrada, né? Nem vou falar saudável, mas equilibrada, né, Ju? Se está dentro de um contexto familiar que usa escova de dente, que usa a pasta de dente apropriada, que faz a escovação noturna com regularidade, então é uma criança que eu sei que eu posso me distanciar um pouco mais. Então eu posso falar, olha, volta daqui 2 meses, daqui 3, assim eu vou me distanciando um pouco mais, porque eu sei que essa criança está sendo bem amparada. No meu consultório, o que eu tenho? Eu tenho crianças que vêm uma vez por mês no consultório. E por quê, Ju? Porque existe muita dificuldade nesse manejo. A maioria das famílias não conseguem fazer, não conseguem. Bom, o seu convívio já te possibilita isso, né, Ju? O trabalho, a mãe, o pai trabalham, aí chega em casa, aí tem outras coisas para serem feitas, aí a criança pede por atenção e chora, não quer tomar banho, não quer escovar os dentes, enfim. Aí entra numa situação que a mãe prefere, fala assim, doutora, olha, eu prefiro estar vindo aqui todo mês, porque é muito difícil para a gente no meu contexto familiar. Então, assim, vale de família para família. Legal, ótimo.
Bom, eu acho que fomos bem abrangentes no tema aí, mas deve ter um monte de outras coisas, né, Lilian? Gente, nossa, podíamos falar de muitos assuntos, né? Podíamos falar de próteses, de convulsões, podíamos falar também de dentistas, né? Que o que eu vejo hoje, as nossas crianças crescem, se tornam adultos, idosos, né? Então, muito hoje na parte odontológica se fala muito em estética, muito em implantes, em protocolos, enfim, né? E só que a gente esquece que essas pessoas vão adoecer, que essas pessoas vão depender de outras pessoas para fazer o cuidado. Chega uma fase da vida em que a gente precisa que o outro cuide de nós, né? Para as nossas crianças, isso já acontece muito precocemente, né? Mas, então, assim, a gente poderia falar, assim, do dentista também de estar sabendo dessas informações, de também estar pensando, projetando lá no futuro. Se eu estou indicando, às vezes chega lá no consultório, a indicação do Invisalign, o aparelho. Eu falo assim, gente, olha, muito legal, super tecnológico, incrível o atendimento, mas não vai funcionar para o seu filho. Entende? Então, se busca muito essa tecnologia, essa informação, mas a gente esquece que tem peculiaridades, e o dentista ele também tem que estar informado a respeito sobre o que é uma pessoa com deficiência. Porque hoje a gente fala assim, para qualquer um, né? O que é uma pessoa que, quando vem à mente, pessoa com deficiência, o que você lembra? Eles vão falar cadeirante, é o que eles geralmente vão falar, e provavelmente eles vão falar assim, um surdo, sei lá, eles vão usar esses tipos de, são coisas mais comuns para ele, né? E o dentista, ele esquece que nós também temos outras deficiências, né? Por exemplo, minha mãe tem artrite reumatoide. E é uma pessoa que tem suas dificuldades. Tem dia que ela sente tanta dor que ela não consegue mastigar. Que ela sente dor na articulação temporomandibular. E comer uma torrada é difícil para ela. E aí, quando a gente pensa no planejamento estético, eu tenho que pensar e levar em conta isso também, né? A gente vai pensar, por exemplo, eu atendi uma criança que tinha uma síndrome rara, eu não sei o nome da síndrome agora, mas que os ossinhos eram ossinhos que poderiam quebrar, né? Então, todo o atendimento dele foi realizado em ambiente hospitalar. Nós precisávamos apenas remover dentes descidos, né, dentes de leite. Mas nós tivemos o cuidado de levar para o ambiente hospitalar porque nós tínhamos medo de uma fratura na hora da extração desse dente, né? E aí essa criança, qual que é a previsão de futuro para ela? Então o dentista ele tem que levar essa projeção para o futuro. Eu vou colocar um aparelho, eu tenho lá para frente para esse paciente. Se eu tirar algum dente precocemente, eu vou poder pôr implante nesse paciente lá no futuro? Entende? Então, assim, a gente precisa trazer essa informação, pulverizar essa informação para todos, né? Para pais, para mães, para os nossos profissionais que já atendem nossos pacientes, né? Eu só fui para essa especialidade porque uma mãe me pediu, entende? Então, assim, essa mãe que falou, faça essa especialidade, que eu acho que você leva jeito e tudo mais. Então, eu digo que as mães são as pulverizadoras de informação. Então, eu acho que vale essa situação de falar, olha, o que nós temos para esse paciente? Às vezes, Ju, acontece no caso da síndrome de Down, comparativos no consultório, né? Doutora, mas você ainda não vai pôr aparelho nele? A turminha dele lá do instituto dessa idade já está usando o aparelho. Não sei se já aconteceu isso com você, Ju, mas acontece esses comparativos, né? E as mães ficam perguntando e tudo mais. E aí a gente fala assim, mas essa criança ela não está com o cognitivo para entender que vai ficar com o aparelho na boca. Então, assim, seria a fase ideal de colocar esse aparelho,
mas ela não está apta para pôr. Eu tive um paciente com síndrome de Down que nós colocamos esse aparelho e eu tive que tirar esse aparelho com urgência. Nem fui eu que tirei, foi o pai que tirou, porque a criança ficou desidratada e desnutrida em 24 horas, Ju. Ele não Meu colocava Deus. nada na boca, nada. Aí a mãe me mandou uma mensagem à noite falando assim, Lilian, ele não come nada, não bebe nada. O aparelho era fixo, no céu da boca, era um distalizador, era para abrir a fenda, né? Que é um aparelho comum que todos usam, na grande maioria. Mas ele não conseguiu se adaptar. E essa criança, ela veio comigo muito pequenininha. Eu acho que eu comecei a atender ele por volta de 1 ano, Ju. Sim. E essa informação, vinha a fono pedindo, coloca aparelho, vinha a TO pedindo, mas eu falava para essa família, olha, ele não está apto para pôr esse aparelho. E a gente esperou. Esperamos alguns anos, acho que foi 5 anos que a gente esperou. Quando, vamos tentar. Colocamos e ele não estava com o cognitivo preparado para receber, entendeu? E ela me ligou à noite. Pior ainda, assim, né? Falou assim, Lívia, ele não está comendo nada, desde a hora que colocou. Eu tinha colocado o aparelho dele de manhã. Ele tinha passado a noite, o dia inteiro, sem ingerir nada. E aí, de manhãzinha, ela tirou uma foto e filmou como ele estava. Eu falei, olha, a gente precisa tirar esse aparelho urgente. Aí o pai falou assim, olha, eu acho que eu consigo tirar, posso tirar? Eu falei, pode. E nisso eu já estava me arrumando para ir para o consultório. E o pai conseguiu, tirou o aparelho e já deu água de coco para ele. E ele tomou na mesma hora. Entendeu, Ju? Então, assim... Essa situação é bem complicada, isso é bem complicado, né? Porque eu não tinha parado para pensar nisso, mas de fato, eles podem estranhar. Podem, e se para nós já é muito difícil usar aparelho, que nós entendemos a funcionalidade do uso do aparelho, por que você está usando, que você entende que essa dor é comum, mas logo passa, né? Para uma criança, não é. Então, assim, a gente precisa entender que nós precisamos dessa previsão de futuro com a criança, né? Com a criança, com o adolescente, imaginar como que vai ser no futuro. Então, no futuro, talvez esteja outras soluções. Não, porque eu falo, meu Deus, tanta coisa pela frente ainda, né? Pra gente descobrir ainda. Já está começando. Mas que bom ouvir isso, porque a gente vai sempre dar um passinho à frente quando a gente tem a informação, uma informação boa, né? Isso é de extrema importância. Acho que travou. Tá ouvindo? Sim. Tá ouvindo? Bom, mas eu acho que é isso, doutora Lili. Eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui, esse monte de informações legais que você nos prestou. Queria perguntar, Bruna, se tem mais alguma dúvida que queira expor? Acho que a Bruna, não sei se ela está ouvindo, se está travada. Estão me ouvindo? Tá. Sim. Acho que a imagem está travada. Não veio nenhuma dúvida agora em mente, mas eu gostaria de agradecer a presença da doutora Lilian. As informações são muito úteis, né? Com certeza a gente vai, no futuro, aí ter algumas dúvidas para perguntar. Obrigada. É isso. Lilian, e como que a gente faz? Você para o material, você falou que tem uma cartilha sobre as informações. Isso, eu tenho para disponibilizar essa cartilha. É só me chamar, né? No Google Drive, alguma coisa assim? Porque daí, de repente, a gente pode ver de publicar isso. Isso, sim. Sim, Ju, eu posso disponibilizar. Tá ótimo. Então, a gente faz assim, e aí a gente coloca lá a cartilha e os seus contatos, para quem tiver dúvida, entre em contato com você, marca uma consulta e vai tirando as dúvidas na medida, caso a caso, né? Porque cada indivíduo vai ter uma peculiaridade. Isso mesmo, Ju. Muito obrigada, viu? Adorei o convite. Obrigada, nós agradecemos muito, viu?
Doutora Thaís aqui está falando, ó, foi muito legal. Doutora Thaís, nossa gravidinha, maravilhosa, já aprendeu muito. Com certeza. Eu já aprendi, já anotei o nome da doutora. Da Juliana, esquece. A Juliana, qualquer coisa que precisar, eu já tô batendo lá, entendeu? E a Bruna estão ferrada. Mas já anotei o nome da doutora, foi muito esclarecedor, interessantíssimo. E assim, a gente fala que precisa de pessoas como a Ju e a Bruna para também... É aquilo que você falou, as mães, elas são disseminadoras do bem, sabe? De informação do bem. E as duas fazem muito bem esse papel. A Ju me ensina desde sempre. Aprendi muito obrigada, viu, doutora Lilian? Eu que sou grata, muito obrigada. Espero passar mais informações para vocês em breve. Que bom, logo a gente marca outra, então, para bater esse papo gostoso. Obrigada, doutora Lilian. Eu que sou grata, Ju. Todos, um beijinho para o Lucas. Um beijinho para ele, um beijinho para sua filha, Bruna. Obrigada. Manda Até logo. Obrigada, Tchau, até. tchau. Beijo, gente. Até Tchau, mais. tchau. Boa noite a todos. Boa noite.